Muito bem, pessoal. Hoje vamos, nessa aula, aprender a encontrar determinantes de matrizes, encontrar matrizes inversas e também resolver sistemas lineares no modo básico, no modo introdutório. Bem, determinantes de matrizes quadradas. Matrizes quadradas são aquelas que têm que têm um número de linhas igual ao número de colunas, né? Então, por exemplo, matrizes que têm uma linha e uma coluna, ou matrizes que têm duas linhas e duas colunas, né? Ou matrizes que têm três linhas e três colunas. Tá? Então, são as chamadas matrizes quadradas. Bom, determinantes dessas matrizes, né? O que são? Vamos lá. Vamos começar com a matriz que tem uma linha e uma coluna, matriz 1 por 1, né? Então, calcule os determinantes das matrizes abaixo. Determinante dessa matriz aqui, ó, matriz formada por um único elemento, que tem uma linha e uma coluna. Tá? O determinante vai ser o próprio elemento dessa matriz, tá bom? Beleza. Então, esse é o determinante das matrizes que tem uma linha e uma coluna. Então, se aqui dentro fosse 9, o determinante seria 9, por exemplo. Se aqui fosse menos 1, seria menos 1. Agora, nós temos uma matriz quadrada de duas linhas e duas colunas, né? Duas linhas, duas colunas. A linha 3 e 5 e a linha 0 e 1. O determinante vai ser o seguinte, vai ser esse PP menos PS, ou seja, esse P é de produto, né? Produto dos elementos da diagonal principal, então produto dos elementos da diagonal principal, por isso que é PP, ou seja, 3 e 1, né? Essa é a diagonal principal, 3 e 1. Então, o produto desses elementos é 3, né? Vezes 1, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, esse S é de secundária, que é essa outra diagonal aqui, ó, 5 e 0, né? Então, vai ser menos 5 vezes 0. E aí, calculo, 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 0 é 0, 3 menos 0, o determinante é igual a 3. E aí, né? Olha, vamos decorar essa matriz. 3, 5, 0, 1, determinante 3. Então, agora a gente vai calcular o determinante aqui no Wolfram Alpha, só para a gente ter certeza e tudo e conferir os resultados, né? Então, você coloca det, abre parênteses, chaves 3,5, primeira linha, fecha chaves, vírgula, abre chaves 0,1, segunda linha, fecha chaves, fecha parênteses. Então, esse programa, como eu já falei, ele calcula determinantes, calcula derivada, calcula integral, calcula resultado de equações, de sistemas, né? Ele é uma ferramenta para matemática ampla, para toda a matemática. Determinante de sistemas aqui, calculando, determinante de matrizes, calculando aqui, o resultado deu 3, que é o resultado que deu aqui. Bom, o determinante de uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada 3 por 3, por exemplo, o determinante dessa matriz, 2, 0, 4, 1, 1, 4, 0, 1, 5. Tá? Então, não é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Tá bom? Essa regra do PP menos PS serve apenas para 2 por 2. Para matrizes 3 por 3, você vai repetir as duas primeiras colunas, 2, 1, 0, 0, 1, 2, como eu fiz aqui. Agora você vai multiplicar as diagonais para a direita menos as diagonais para a esquerda. Então, vamos lá. 2, baixando aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 5, que dá 10, mais 0 vezes 4 vezes 0, que dá 0, mais 4 vezes 1 vezes 1, que dá 4. Menos, agora, as diagonais no outro sentido, começando no canto aqui do final. 0 vezes 1 vezes 5, 0, mais 2 vezes 4 vezes 1, 8, mais 4 vezes 1 vezes 0, 0. Então, você multiplica os três produtos, começando desse 2 assim, ó, diagonal para baixo, menos, abre parênteses, agora os produtos começando desse 0 na diagonal para baixo. 0 vezes 1 vezes 5, mais 2 vezes 4 vezes 1, mais 4 vezes 1 vezes 0. Calculando aqui vai dar 14, 14 menos 8, 6. Então, esse é o determinante de uma matriz 3 por 3. Vamos calcular aqui no Wolfram Alpha. Então, fica a primeira linha 2,0,4, entre chaves. A segunda linha fica 1,1,4, entre chaves. E a terceira linha
fica 0,1, 5 entre chaves. Esse det é de determinante. No nosso caso, deu 6. Né? Vamos ver quanto que vai dar aqui no Wolfram. Resultado aqui embaixo. Vocês estão vendo que deu 6. Bom, determinante 4 por 4. Eu não vou fazer as contas, só vou explicar como que faz, tá bom? Bom, você vai escolher uma linha, uma coluna que tem maior quantidade de zeros. Tá? Então vai ser essa primeira coluna, né? Que tem bastante zero. 1, 0, 0, menos 1. Aí você vai pegar cada elemento dessa coluna e vai multiplicar pelo cofator da matriz correspondente. Cofator é o que está nessa observação aqui. Ó. Então você pega o elemento e multiplica pelo cofator, que é essa expressão. Então vamos lá. Essa coluna que eu escolhi, 1. Então você coloca aqui 1. Né? Aí você vai multiplicar por menos 1 elevado a i mais j, que é a linha mais a coluna, né? Desse número. Então esse 1 está na primeira linha, primeira coluna. Então por isso que foi elevado a 1 mais 1, primeira linha, primeira coluna. Vezes o determinante, tá aqui, ó, vezes determinante da matriz sem essa linha e sem essa coluna. Então, como você pegou esse elemento, você tira essa linha, tira essa coluna e pega o determinante que sobrou. 2, 3, 1, 5 menos 5, 2, 4, 6, 2. Tá aqui, ó, 2, 3, 1, 5 menos 5, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 6, 2. Mas, continua, aí você pega o zero e faz a mesma coisa. Multiplica por menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante restante. Como é zero, vai zerar. Mas, pega esse zero aqui, de novo, multiplica por menos 1 elevado a i mais j, vezes o determinante restante. Como aqui é zero, vai zerar. Né? Mais, menos 1 vezes... Né? Então, você pega aqui o menos 1, que é o próprio elemento, está aqui, ó, vezes menos 1 da fórmula elevado a i mais j, ou seja, quarta linha e primeira coluna, né? Ó, esse elemento está na quarta linha e primeira coluna, 4 mais 1, fica 5, vezes o determinante da matriz que sobrou. Então, como eu estou nesse elemento, tira essa linha, tira essa coluna, o determinante que sobrou está aqui, ó, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 5 menos 5, 2. 1, 0, 1, 2, 3, 1, 5 menos 5, 2, tá? Então, fazendo todas essas contas, dá menos 14, né? Inclusive, lá no site, eu já conferi, deu menos 14. Bom, pulando aqui para o assunto de matrizes inversas, né? Então, nós aqui aprendemos a calcular determinantes, voltando aqui em cima, determinantes de matrizes, né? Matriz 1 por 1, que é só o próprio elemento, matrizes 2 por 2, esse produto da principal menos esse produto da secundária, matriz 3 por 3, você repete as duas primeiras colunas, multiplica, começa a multiplicar aqui nas diagonais, 2, 1, 5, 0, 4, 0, 4, 1, menos, depois começa aqui, né, nas diagonais inversas, né? 0, 1, 5, 2, 4, 1, 4, 1, 0, e para a matriz 4 por 4, 5 por 5 e etc., você tem que usar essa estratégia. Pega a coluna ou a linha que tem maior quantidade de zeros para facilitar as contas e usa essa fórmula aqui, somando em todos os elementos dessa linha ou dessa coluna que você escolheu. Ok, agora vamos para matrizes inversas. Né? O que é uma matriz inversa da outra? Então, duas matrizes quadradas, A e B, são chamadas de inversas uma da outra, quando o produto delas, né, a matriz A vezes a matriz B, dá a matriz identidade, ou seja, aquela matriz que só tem número 1 na diagonal principal e 0 nas outros elementos. Né? Então, por exemplo, essas duas matrizes são inversas. Então, para saber, multiplica. Se der a matriz identidade, então significa que sim, elas são uma inversa da outra, tá? Então, coloquei a matriz 1002 aqui, a matriz menos 1001 aqui e multipliquei. Lembrando que a multiplicação é linha por coluna, né? Então, essa primeira linha, 1, 0, vou multiplicar por essa coluna, menos 1, 0. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. 0 com 0, 0, somando menos 1. Está aqui menos 1. Continuando na primeira linha aqui para dar 0, eu fiz assim, ó. Primeira linha com segunda coluna agora, né? Então, 1, 0 com 0, 1. Ou seja, 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. 0. Bom, agora descendo aqui para encontrar esse 0 aqui de baixo. Na segunda linha. Então, pega a segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 0 também é 0. Então, zerou, se somar dá 0. Agora, segunda linha, segunda coluna. Então, você pega aqui a segunda linha e a segunda coluna da matriz da direita, né? Então, 0 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2.
Tá aqui. Bom, essa matriz resposta é a matriz identidade? Não, porque a matriz identidade, ela é, igual eu coloquei aqui, a identidade de ordem 2, né? De ordem 2 significa que tem duas linhas, duas colunas, né? Então, a matriz identidade é aquela que só tem um na diagonal principal e zero nos outros elementos. Como essa resposta aqui não deu a identidade, a gente vai dizer então que essas matrizes não são uma a inversa da outra, tá? E esse conceito ele se aplica, né, para matriz de ordem 1 por 1, ou seja, matriz que tem um único elemento, matriz 2 por 2, como a gente acabou de fazer, matriz 3 por 3, tá? Então, você multiplica as duas matrizes, se der uma resposta, né, a matriz identidade, significa que sim, essas duas matrizes são uma inversa da outra. Bom, mas qual seria a inversa dessa matriz? Já que essa não é a inversa dela. Qual seria a inversa dessa matriz aqui da direita, já que essa da esquerda não é a inversa? Então, aqui eu coloquei como encontrar as matrizes inversas, tá? Então, vamos lá. Como calcular a matriz inversa? Bom, se a matriz que você tem é uma matriz de um único elemento, a inversa é 1 sobre esse elemento, tá? É a matriz formada por o inverso desse elemento. Então, se aqui for menos 7, aqui vai ser 1 sobre menos 7. Pronto. Essa é a matriz inversa da matriz que tem um único elemento. Tá, mas e se a matriz for uma matriz 2 por 2? Como é que eu encontro a outra matriz que seria inversa dela? Tá? Bom, a inversa delas tem que fazer as seguintes operações para encontrar a matriz inversa da matriz 2 por 2. Primeiro, calcula o determinante. Ah, determinante, bom, aí você volta para cá, né? E lembra como é que encontra o determinante da matriz 2 por 2, que é aquela PP menos PS, né? Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aí você volta aqui. Bom, o objetivo é encontrar a matriz inversa dessa. Tá? A primeira coisa é calcular o determinante. Então, produto dos elementos da diagonal principal. 4 vezes 8, 32. Menos produto dos elementos da diagonal secundária. 5 vezes 6, 30. 32 menos 30, 2. Então, esse é o determinante, né, que nós vimos mais acima. É o determinante dessa matriz aqui. Tá? Mas ele não pediu determinante, ele pediu a matriz inversa. Mas eu preciso do determinante, tá? Bom, o que eu faço agora com esse determinante para encontrar a matriz inversa? Matriz inversa eu represento por A, né, se a matriz tiver o nome A, eu vou representar por A elevado a menos 1, tá, gente? A elevado a menos 1. Bom, então a matriz inversa, a primeira coisa é o seguinte, você vai pegar os elementos dessa matriz original e dividir todos eles pelo determinante, tá? Então, 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2 dá 5 meios. 6 dividido por 2 dá 3. Né? E 8 dividido por 2 dá 4. Então, o primeiro passo é esse. Essa aqui não é a inversa ainda, tá bom? Agora, você vai pegar o resultado aqui. A diagonal principal, você vai trocar as posições. Então, tá aqui. A diagonal principal é 2 e 4. Né? P de principal, P de posição. Só para lembrar. Então, troca as posições, fica 4 e 2. Ó. 4 e 2 aqui embaixo. Né? E a diagonal secundária, você não troca as posições, você troca o sinal. Né? Então, aqui 5 meios vai ficar menos 5 meios. Se fosse negativo, ia ficar positivo. E o 3, né, vai ficar menos 3. Então, pronto, essa aqui é a matriz inversa, ou seja, A elevado a menos 1. Né? Matriz inversa. O que significa matriz inversa mesmo? Significa que se você pegar essa matriz A e multiplicar pela matriz que nós achamos agora, se você multiplicar as duas matrizes, vai dar a matriz identidade. Ou seja, vai dar essa matriz aqui, ó. Que eu vou tacar agora, essa aqui embaixo. 1, 0, 0, 1. 1 na diagonal principal e 0 nos demais elementos. Né? Então, nós encontramos a matriz inversa 2 por 2 dessa forma. Bom, a matriz inversa 1 por 1 é só inverter o número. E a matriz inversa 2 por 2, você tem que fazer isso. Dividir todos os elementos pelo determinante, primeiro. Depois, trocar os elementos da diagonal principal de posição. E depois, trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Tá? Então, pronto, né? Observação, nem toda matriz quadrada possui matriz inversa, tá, gente? Até porque quando você vai dividir aqui pelo determinante, ó,
se o determinante for igual a zero, né? Aí não tem como dividir, né? Então, você só pode calcular a matriz inversa de matrizes cujo determinante são diferentes, né? Cujo determinante é diferente de zero, tá? As matrizes que o determinante é igual a zero, essa matriz não tem inversa, tá bom? Bom, sistema linear, né? Vamos começar aqui pelo método da substituição, que é o método mais fácil, digamos assim, de resolver. Sistema linear, geralmente você tem várias equações com algumas incógnitas para você encontrar, né? Eu coloquei um exemplo aqui com duas equações, duas incógnitas. X menos y igual a 6, 3x mais y igual a 22. E pelo método da substituição, você escolhe uma das equações, isola uma das variáveis e substitui na outra equação, né? E encontra a variável. Então foi isso que eu fiz. Ó. Eu peguei esse menos y e passei somando aqui. Então x igual a 6 mais y, né? Aí eu peguei então a primeira equação para fazer isso. Agora eu vou substituir então na segunda equação, que é essa aqui, ó. 3x mais y igual a 22, né? Então fica 3 vezes 6 mais y, que seria o nosso x, que eu coloquei aqui, ó, x é igual a 6 mais y, você substitui aqui, 6 mais y no lugar do x. Mais y igual a 22, estamos na segunda equação, né? Faz o chuveirinho, vai ficar 18 e 3y. Tá aqui, ó, 18 mais 3y. Mais y igual a 22. Bom, esse 3y com esse y você vai somar, vai dar 4y. E esse 18 que está somando aqui, tem um sinal de mais aqui escondido, ele está somando, né? Vai passar diminuindo, né? Então, vai ficar 22 menos 18. 22 menos 18, menos 4. Mais 4. Então, 4y igual a 4. E esse 4 vai passar dividindo para o outro lado, né? Então, vai ficar 4 sobre 4. E 4 sobre 4 igual a 1. Né? Então, o y é igual a 1. Se o y é igual a 1, como é que acha o x? Você pode substituir. Você pode substituir aqui, naquele x que você já tinha isolado. Então, se o y é 1, o x é 7. Se o y é 1, o x é 7. Bom, a gente pode, então, resposta, né? y1, x7. y1, x7. A gente pode também resolver o sistema aqui no Wolfram, alfa de novo, né? Então, tira esse det, que é de determinantes, de matrizes, né? E vamos colocar agora dentro das chaves as equações. Então, fica x menos y é igual a 6 na primeira chave. E na segunda chave vai ficar 3x, né? Tem um asterisco aqui para multiplicar o x, mais y igual a 22, tá? E aí, não precisa colocar nenhum comando extra. Ele vai dar o valor de x igual a 7, y igual a 1. x7, y1 foram os valores que nós encontramos, tá? Então é isso. Então, sistemas lineares 2x2, por substituição, usando o programa. Né? Se for um sistema maior, 3x3, como está aqui, existe um método do escalonamento, mas é um método um pouco mais comprido, um pouco grande. Eu vou colocar aqui no Wolfram, né, já que temos recursos tecnológicos, como encontrar a solução de matrizes ou de sistemas aqui no Wolfram, né? Então, de novo, abre o parênteses e agora as chaves, né? Para cada linha. Então, vai ficar o seguinte, ó, x mais y menos z igual a 1, vírgula, próximas chaves, menos x mais y mais 2 vezes z, asterisco aqui, né? Igual a 3, fecha chaves, vírgula, próximas chaves, né? 3 asterisco x, que é a multiplicação, mais 5 asterisco y, que é uma outra multiplicação, menos z, igual a 9. Você coloca aqui, o programa já te dá os valores de x, y e z. Né? Então, x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 2. Tá? Resolveu o sistema linear. Bom, então, fazendo um resumão do que nós vimos hoje. Primeiro, determinante de matrizes quadradas. Determinante de matriz 1 por 1 é o próprio elemento. Determinante de matriz 2 por 2 é o produto dessa diagonal aqui menos o produto da diagonal secundária. Determinante de matriz 3 por 3, você deve repetir as duas primeiras colunas, multiplicar as diagonais para a direita, menos, né? Agora multiplica as diagonais da esquerda. Então, isso é para calcular os determinantes das matrizes.
Bom, para você agora encontrar matrizes inversas, né? Primeiro, o que é a matriz inversa da outra? Nós vimos então que uma matriz é inversa da outra quando você multiplica elas, e o resultado é a matriz identidade. Ou seja, aquela que tem 1 e 0 e 0 nos outros elementos. E nesse exemplo a gente viu que elas não são inversas uma da outra, porque o resultado não deu a matriz identidade. Aí a gente aprendeu aqui a encontrar essas matrizes inversas, né? Então a matriz inversa da matriz 1 por 1 é 1 sobre o elemento, né? Desde que esse elemento não seja o zero, porque quando o determinante é zero, não existe matriz inversa. A inversa de uma matriz 2 por 2, né? Nós vimos que primeiro você tem que achar o determinante, aí divide todos os elementos pelo determinante, depois você troca os elementos da posição da diagonal principal de posição, depois troca os elementos da diagonal secundária de sinal, e aí no final você tem a matriz inversa. Ou seja, 4 menos 5 meios menos 3 e 2 é a matriz inversa de 4, 5, 6, 8. Se você multiplicar elas, vai dar a identidade. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Né? E só existe matriz inversa quando o determinante não é zero, né? Tá. E aqui a gente viu, por último, como resolver sistemas lineares, né? Pelo método da substituição. Isola uma variável numa equação, substitui na outra equação, acha a variável, depois volta para achar outra variável, né? E bom, sistemas maiores, a gente viu como resolver aqui no software, nesse site aqui, né? O Wolfram Alpha, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima.